Pessoal. Oi, pessoal. Tivemos um probleminha técnico com a professora Paula, mas daqui a pouquinho talvez ela volte. Então, vou terminar aqui o raciocínio da parte de redação do Enem. A Paula já passou para vocês uma série de informações que eu acho que são realmente muito importantes, muito significativas. Lembrar de alguns fatores. Quando eu conversei com vocês no início do nosso encontro, eu falei para vocês que era importante vocês grifarem os textos, né, para poderem responder as questões, mas também há um aspecto que eu acho significativo na prova. A Paula falou para vocês que vocês devem abrir a prova do Enem deste domingo, na parte da redação. Realmente, abra a prova. Primeira coisa que você faz assim que você puder abrir a prova é ler o tema da redação. Não é para fazer o tema da redação. Não é para escrever a redação. É só para ler o tema, ler lá as propostas, os textos que eles apresentam. Vá grifando esses textos e vão pipocar algumas ideias na sua cabeça, assim, sabe? Coisa muito embaralhada, né? Não, minha franja tá torta agora porque eu tinha saído. Mas assim, vão pipocar umas ideias para vocês. Aí sabe o que você faz? Você pega no rascunho, anota essas ideias, mas sem querer fazer com que elas tenham um certo encadeamento, tá? Que na hora que você for ler o enunciado, a proposta, as ideias vão aparecer meio badernadas na sua cabeça. Então você faz assim, você pega um papel, vou pegar um papelzinho aqui, qualquer, né? Vou fazer aqui para vocês. Aí, vamos supor que o tema seja pandemia, né? Ou que o tema seja EAD, tá certo? Ensino à distância. Que é algo que o Brasil inteiro experimentou, todos vocês tiveram essa experiência. Aí vai, eu tenho ideia, tá, meu Deus, eu posso escrever sobre isso. Aí você pega, vamos fazer um rabisco qualquer aqui, tá? Aí você, anota. Então, item 1. Mas eu posso falar sobre isso também. Aí você pega item 2, você pega, então, anota. Também posso falar sobre isso. 3, tá? E anota. Anota assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem, vou tentar. Aí, tá? Anota. Como se fosse um esqueminha, tá? Aí vai fazer as questões de língua ou as que você tem mais facilidade, como eu disse. Às vezes você está lendo um texto e aquele texto desperta em você uma possibilidade de argumentação para o seu tema da redação. Então o que você faz? Volta no seu esqueminha e anota essa próxima ideia. Posso escrever sobre isso. Tá. Muito sinteticamente, só para não esquecer a ideia. Mas anote. Porque se você não anotar, eu tenho certeza que eu vou lembrar disso na hora de fazer a redação. Não. Eu já falei para você vai estar tenso, você vai estar preocupado, você vai estar com pressa, às vezes, por causa do tempo da prova. Você vai estar cansado, começa a doer muito essa região aqui, né? Porque você fica muito tempo assim abaixado. Você vai esquecer. Então, anota, volta para as questões. Tá? Lê mais 1, 2, 3 textos. Aí os textos vão te despertando ideias. Às vezes, surge uma ideia do nada. Tá? Às vezes surge uma ideia, assim, você está no meio da prova, puxa vida, estalou, volta lá e anota mais um itemzinho aqui. Tá. Então você anotou, tá bom? Muito sinteticamente, os seus itens. Tá. Quando der, pelo menos é isso que eu acho interessante. Claro que há divergências, cada um tem a sua técnica, mas eu acho que quando você estiver depois de 1h30, por exemplo, fazendo a prova, depois de 1h30, não vão aparecer mais ideias. Tá? Então, se você quiser dar uma relaxada nos testes e ir para a redação, o que você faz? Você já tem aqui o esquema da sua redação. Aí você olha e aí você pensa, o item 1, o item 1, eu posso continuar esse argumento com o item 3. O item 2, eu posso continuar o argumento com o item 4. Esse item 5 aqui não tem nada a ver. Tá bom? Você está organizando, né, o seu texto. Aí sim você parte para a feitura da sua redação por parágrafos, direitinho. Tá bom? Não se esqueçam de que o processo é dissertativo, então você tem que ter coerência. Tá? Um parágrafo tem que puxar o outro, obrigatoriamente. Você não pode colocar X, depois Y, Z e nenhuma letra ter vínculo com a outra. Tem que ter coerência nesse seu desenvolvimento argumentativo, tá certo?
E além de você ter o desenvolvimento argumentativo coerente, né, você tem mais uma série de ingredientes que a Paula, que está aí aparecendo de novo, né, Paulinha? Paulinha, Tô oi! aqui. A Paula pode falar com muito mais competência do que eu a respeito da parte de redação. Então, vou deixar vocês de volta com a Paula. Vai, Paula, é tudo Nossa, seu. Vai, beijo, pessoal. obrigada. Tchau. Fui. Beijo, obrigada, Lu. Vamos lá. Gente, são problemas que acontecem quando a gente usa a tecnologia, né? Tá, você tá me avisando aqui que eu tenho 15 minutos, então eu vou ser mais leve com vocês, ok? A Lu complementou aí o que eu estava conversando, né? E eu vou continuar. Eu falei sobre, estava falando sobre como fazer o primeiro parágrafo, né? O que não pode faltar no primeiro parágrafo? Não pode faltar no primeiro parágrafo um contexto, né, sobre aquele tema que você já identificou quando leu a frase temática, quando leu também a coletânea, né? Então você tem que dar uma entrada nesse texto, como, por exemplo, uma citação, um fato, né? Ou simplesmente um conceito, né? Democratização de acesso ao cinema no Brasil era o tema no ano passado, então você pode começar com o conceito de, nesse caso, por exemplo, o que é a democratização, né? Uma frase simples, curta, no máximo, que ocupe no máximo, né, uma linha já é um contexto. Qual é a segunda coisa que você vai colocar na sequência? É a tese, né, extrair da tese, daquela leitura que você fez, depois de ter, né, no caso, depois de ter feito a leitura atenta, ter levado as suas anotações todos, seus pensamentos para as anotações no papel, aí você formulou uma tese, é isso que você tem que colocar no primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, ele serve para apresentar a tese. O corretor, ele quer ver no primeiro parágrafo o que você pensa sobre o assunto, e não a explicação sobre o tema, tá? Ficar explicando o tema é perder muito tempo no primeiro parágrafo, perder muita linha, gastar muita energia à toa, porque a função do primeiro parágrafo é demonstrar o ponto de vista. É isso que o corretor quer encontrar, ele quer saber o que você pensa a respeito daquela situação, problema que foi apresentada, tá certo? Esse é o item mais importante da introdução. Então, uma frase para contextualizar e a sua tese. Pode incluir aí nesse primeiro parágrafo também, se você achar possível e se couber, aquilo que será a sugestão de resolução do problema, né? Ou seja, aquilo que vai te dar a proposta de intervenção mais para frente. Esse primeiro parágrafo fica completo e fica perfeito para o corretor, ele gosta de encontrar isso quando esses 3 itens estão presentes. Então, você tem uma frase para contextualizar, uma tese, né, levando em consideração que essa tese tem que pelo menos ser dividida em 2 ou 3 pontos, em 2 ou 3 palavras-chave, para que você possa desenvolver isso nos parágrafos, né, de argumentação, e, por fim, uma frase, né, final nesse parágrafo que vai demonstrar que esse problema exige uma intervenção, né, para que seja resolvido, tá bom? Então, são 3 pontos para o primeiro parágrafo. Anotou? Muito bem, então vem nota 1000, tá? Vamos falar aqui das competências, vamos lembrar quais são as competências pelas quais você vai ser avaliado nessa redação. Então, a primeira competência é essa aqui, ó, demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, tá? Tá aparecendo aí para vocês. Quero que você foque lá no nível 5. Cada competência vale 200 pontos, não é? E cada competência também tem níveis, né, que vão aumentando de 40 em 40 pontos. A competência 1, né, nível 5, quer encontrar no seu texto o que estrutura sintática excelente, no máximo uma falha, e no máximo 2 desvios. O que isso significa, Pro? Isso significa que você deve fazer, né, a revisão do seu texto antes de passar a limpo, e ir percebendo se houve o uso de períodos compostos, né, de períodos formulados por duas ou 3 orações, tá? E se houve também no seu texto aí a adequação, a regência verbal e nominal, concordância, né, uso adequado de
crase, de vírgula, letras maiúsculas e minúsculas, aspas quando é título de uma obra, quando é título de um filme, né? Letra maiúscula nesse caso também, tá? Para você que escreve tudo, né, com uma letra do mesmo tamanho, cuidado, porque a letra maiúscula ela tem que se diferenciar pelo tamanho da letra minúscula, certo? É visualmente importante isso para o corretor. Então, você é o primeiro corretor do seu texto, tá? Foca aí nesse nível 5 para você ter uma boa pontuação na competência 1, 200 pontos. E aí vem nota 1000, tá? Vamos ver, falar um pouquinho sobre a próxima, que é a competência 2. A competência 2, ela é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das áreas de conhecimento dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa. Como é que eu faço para ter uma boa pontuação na competência 2? Ter 200 pontos na competência 2? Ora, não é tão difícil. É bem fácil, na verdade. O que significa compreender a proposta de redação? Significa você abordar completamente o tema que lhe foi proposto, né? Entender qual é a situação, problema, pegar aquela frase temática que está em negrito, lá na proposta de redação, dividir essa frase temática em palavras-chave. Vou relembrar aqui o tema do ano passado mais uma vez. Democratização de acesso ao cinema no Brasil. Então, vamos dividir essa frase temática, democratização, acesso ao cinema, Brasil. Eu tenho 3 elementos que compõem essa frase temática, tá? Então, no meu texto, eu não posso falar sobre democratização apenas. No meu texto, eu não posso falar apenas sobre acesso ao cinema, ou somente sobre o universo do cinema. Eu não posso falar também, nesse caso, sobre o Brasil e qualquer forma de democratização no Brasil, tá? Porque dessa maneira eles chamam de um texto tangente. Então é preciso, né, dividir essa frase temática nesses itens que a compõem, e você tem que colocar no seu texto essas palavras-chave que compõem a frase temática, sinônimos dessas palavras-chave, outros termos que se referem a esses itens, tá? Para demonstrar no seu texto que você está abordando completamente o tema. Ok? Ainda na competência 2, está escrito aplicar conceitos de áreas do conhecimento. O que significa isso? Significa repertório, utilizar repertório. Repertório significa você levar para a sua redação o conhecimento adquirido durante o ensino médio e também, né, nas suas leituras, o conhecimento de mundo, né, o contato com as atualidades, tá? Então, você colocar ali aquilo que é seu. Professora, mas eu posso usar também a coletânea como repertório? Não é proibido, você pode usar sim, faça uma paráfrase de uma ideia que está ali, né, de algo que você anotou quando você leu, né? Transforme os dados estatísticos da coletânea em um texto em prosa, né, em frases que você faça ali a explicação daqueles resultados, tá? Pode usar? Pode, mas você deve incluir, além disso, se você usar coletânea, tudo bem, mas não pode ser só coletânea, você deve incluir também no seu texto um repertório próprio, tá? Um repertório seu, aquilo que demonstra que você está contribuindo para a discussão com conhecimento seu, conhecimento adquirido, tá certo? E qual que é a diferença aqui, né, entre uma coisa que eu vou explicar um pouquinho melhor no próximo slide, entre assunto e tema, porque tema é analisado na competência 2, tá? Assunto é o maior, né? É o que engloba vários temas diferentes. Então, assunto é, por exemplo, a questão cinematográfica no Brasil, tá? E democratização do acesso é o tema, né? Assunto é o acesso ao cinema. A democratização já especifica um pouco mais, né, uma abordagem aí dentro desse assunto, tá? Então é preciso
que você lembre de abordar completamente e não falar só sobre o assunto, porque um texto tangente, né, eles chamam de tangenciamento nesse caso, quem não aborda completamente o tema, esse texto tangente ao tema, ele vai perder muita pontuação, né, muita pontuação, não vai ter uma boa pontuação esse texto, tá? E aí nós temos ainda aqui na competência 2, ó, escrito o seguinte, tem que ser dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. Isso significa estrutura. Você tem uma estrutura na dissertação argumentativa que é composta por 3 partes, tá? Quais são essas 3 partes? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo? Essas 3 partes também devem estar presentes no texto de forma bem integrada e desenvolvida cada uma delas, né? Então, introdução, o desenvolvimento pode ser 2 parágrafos ou 3 parágrafos, e a conclusão, 1 parágrafo só, para ficar bem organizado, tá? Foca no nível 5 aqui comigo, ó, abordagem completa do tema, 3 partes do texto, nenhuma delas pode ser incompleta, nenhuma delas pode ser embrionária, e o repertório próprio, que tem que ser seu, mas também que deve ser legitimado, ou seja, reconhecido em uma das áreas do conhecimento, né, na história, nas artes, na filosofia, na sociologia, na literatura, tá? Legitimado. Esse repertório tem que ser pertinente, ou seja, tem de haver alguma relação com aquele tema, certo? Ele tem que estar ligado de alguma forma com a frase temática e também com o uso produtivo. O que isso significa? Significa que você deve fazer, além da apresentação do seu repertório, coloquei lá uma citação é um repertório? Mas eu tenho que fazer também uma observação sobre aquilo, né? Eu tenho que fazer a ligação daquela citação com a discussão que está sendo feita por meio das minhas palavras, tá? Isso é uso produtivo, ok? E aí, eu coloquei nesse quadrinho aqui um exemplo do que é, né, alguns exemplos do que é o tema em relação ao assunto. Vamos pegar só esse primeiro aqui, ó, publicidade é um assunto, né? Dentro do tema do assunto publicidade, nós temos vários temas, um deles é publicidade infantil em questão no Brasil, que já caiu em uma edição do Enem, tá? Então, o assunto, ele sempre engloba o tema é sempre mais específico, lembra de dividir em partes, tá? Publicidade infantil é uma coisa, né? No Brasil, é mais específico ainda, porque eu tô falando só do contexto brasileiro, certo? E aí, o corretor deseja que você fale sobre o tema, tá? Que você fale sobre a situação problema apresentada e não sobre o assunto. Combinado? Vamos ver aqui. Próximo. O repertório, né, como eu disse, ele vai ser analisado para chegar ao nível 5 dessa maneira. Ele não pode ser apenas baseado nos textos motivadores, de forma alguma você deve copiar os textos motivadores, se for usar, faça uma paráfrase, tudo bem? Não copie, faça uma paráfrase, se for necessário, mas além disso, inclua também o seu repertório, tá bom? Continuando aqui, ainda temos que lembrar que esse repertório deve ser reconhecido, legitimado nas áreas do conhecimento, deve ser pertinente e com uso produtivo para que você esteja no nível 5 dessa competência. Eu coloquei aqui um exemplo, mas eu não vou ler tudo para vocês, eu quero só destacar os tópicos que eu grifei aqui, para que você note, né, como que essa pessoa aqui, essa candidata que produziu uma redação que obteve nota máxima, né, atendeu aos requisitos dessa competência, né? Então, ela tem a avaliação sobre o tema, que era democratização de acesso ao cinema no Brasil, então ela citou cinema no primeiro parágrafo, né? O filme Cine Hollywood retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades, então, olha um repertório aí, né? Um repertório que está dentro do campo, né, da produção cinematográfica. É legitimado? É, dentro da área das artes, sim. É um repertório que tem também pertinência, obviamente, né? E ele tem uso produtivo? Sim, porque a pessoa fez ainda uma observação, não disse apenas que existe esse filme Cine Hollywood, mas ela disse, ela disse assim, retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades, dada a sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura, né? Então, a partir do filme, não precisou contar o filme, não precisou
contextualizar o enredo, mas a partir do título do filme, né, da referência utilizada, fez aqui uma observação. Isso é importante, né, para ter uso produtivo. Além disso, né, eu tenho lá, ó, a palavra aqui, elitização, grifada, e a palavra infraestrutura, grifada. Então, a situação problema apresentada deu oportunidade para essa candidata desenvolver a seguinte tese, né? Olha aqui, segunda linha. Entretanto, na realidade, tais benefícios não atingem toda a população brasileira, né? Quais benefícios? Aqueles mencionados no período anterior, tá? Não atingem a toda a população brasileira, haja vista a elitização dos meios cinematográficos. Esse ponto específico, elitização, aparece também no segundo parágrafo, que é quando ela vai desenvolver, né, essa candidata desenvolve, né, o problema da elitização e como ele não ajuda na democratização, mas sim o contrário, né, ele exclui algumas parcelas da sociedade de terem acesso às produções, às artes e a todos os benefícios envolvidos nisso na sociedade. Tá? A palavra infraestrutura, que está grifada aqui também, é o segundo ponto da tese, que foi desenvolvido no parágrafo seguinte, no terceiro parágrafo, que não aparece aqui porque está cortado. Tá? O que isso demonstra também, Pro? Isso demonstra também um bom projeto de texto. Tá? Deixa eu só fazer um comentário aqui para quem voltou para a nossa live agora. Calma aí, pessoal, é o seguinte, né? A gente teve um probleminha com a internet, né? A plataforma caiu também e nós retornamos, tá? Então, para quem voltou, eu dei continuidade de onde eu parei, a professora Lu também deu algumas informações, tá? E agora eu estou continuando a apresentação para vocês e vou falar agora da competência 3 um pouquinho. O que essa competência 3 significa para a sua avaliação? Como atender essa competência 3, tá? Significa aqui, ó, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, tá? Certo? Olha aqui o que eu grifei, ó, em defesa de um ponto de vista, que é justamente, né, a função da dissertação argumentativa, tá? É quando você demonstra, olha aqui, ó, projeto de texto. Então, aqui na competência 3, você vai ser avaliado pelo projeto do seu texto. Sabe o exemplo que eu acabei de mostrar? Então, tinha uma tese com dois pontos principais, duas palavras-chave que foram desenvolvidas, né, nos parágrafos de argumentação seguintes, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, respectivamente. Isso demonstra que a pessoa que escreveu aquele texto planejou a organização do texto, né, que partiu de uma tese, fez o desenvolvimento daqueles itens na argumentação e depois vai para a proposta de intervenção. Tá? Deu para entender até aqui? Compartilhamento de tela não está aparecendo, eu vou compartilhar então de novo. Eu descompartilhei e vou compartilhar mais uma vez. Vamos ver se agora vai. Tá aparecendo agora? Dá um sinal aí para mim se estiver aparecendo. Tá? Ok? Ah, Pro, mas e se eu não tiver nenhum fato, nenhuma música, nenhuma literatura, nenhum fato histórico para colocar, o que eu faço? Pessoal, você tem sim, você tem muito conhecimento, confiança. Lembra que eu falei para vocês? Lembra que eu falei para vocês, exercite a sua confiança. Você tem esse conhecimento, né? Esse conhecimento tá em você. Você estudou muito tempo, tá? Ah, professora, mas se mesmo assim der um branco na hora, os exemplos do dia a dia, né? E uma coisa super importante para repertório, gente, é o seguinte: todos os temas, olha a dica, hein? Todos os temas
que podem cair esse ano, de alguma forma, né, você já entrou em contato com eles, ok? Todos os temas são situações problema. O Enem só pede em redação situação problema, por isso que é obrigatória a proposta de intervenção, tá? Todos os temas que vão aparecer aí podem, de alguma forma, ser relacionados ao que a gente viveu em 2020. Por quê? Porque em 2020, né, a gente começou a mudar nosso estilo de vida devido à pandemia de Covid-19. Isso interferiu em todas as áreas que a gente pode imaginar. E isso interferiu em qualquer área que a gente pode imaginar, e por isso você deve usar a situação atual como repertório, né? O que a gente está ouvindo todo dia em noticiário, o que a gente está vendo em produção cinematográfica, o que a gente está vendo, né, em entrevistas, em aulas sobre a transformação pela qual o mundo passou durante o ano 2020 e ainda estamos passando, isso é repertório, tá? Você deve usar. Então, a minha dica para repertório hoje é você mencionar como a pandemia de Covid-19, né, afetou a nossa vida de alguma maneira, e isso, é claro, vai depender de qual frase temática você tem na proposta de intervenção, tá bom? Gente, não está aparecendo aqui o compartilhamento de tela, mas eu estava na competência 3, tá? Então, eu só vou comentar sobre as competências ao invés de projetar aqui, tá? Projetar seria mais para que você tivesse o acompanhamento no documento, tá? Tudo bem? Deixa eu só conferir quanto tempo eu tenho, para a gente não se perder. Eu acho que meu tempo já está acabando, eu vou finalizar aqui. Eu vou finalizar já a minha fala, tá? Comentando sobre a competência 4 e 5 e dando aqui uma dica sobre elas. A competência 4, só lembrando, é a competência da coesão, tá? Ela pede que você utilize, né, os elementos coesivos no seu texto, demonstre os elementos coesivos no seu texto. Se a competência anterior, a competência 3, né, é sobre o projeto de texto, se essa competência é sobre a coerência desse projeto de texto, a competência 4 é a coesão, é aquela que, em palavras, você vai colocar ali os articuladores das partes do seu texto. Eu quero que vocês lembrem de iniciar todos os parágrafos, exceto a introdução, com um conectivo, tá? Com um conectivo. Então, passou a introdução, segundo parágrafo começa com um conectivo, tá? Pode ser uma conjunção de oposição, pode ser uma conjunção de adição, pode ser uma conjunção de concessão, desde que seja um conectivo que demonstre relação com o parágrafo anterior e com esse que está começando. Aí vai para o terceiro parágrafo, começa com conectivo. Não pode começar os parágrafos sem conectivos, tá bom? Vai para o quarto parágrafo, já é a conclusão, começa com conectivo de conclusão, tá? Tendo em vista essas observações, portanto, desse modo, tá? Tem que começar com conectivo. Por quê? O corretor, ele vai contar isso, tá bom? Esses conectivos que aparecem no começo dos parágrafos, relacionando o anterior com esse que se inicia, são conectivos importantíssimos para você obter pontuação boa na competência 4. Além disso, eu quero que, antes de passar a limpo, você confira no seu rascunho os conectivos que você usou dentro de cada parágrafo. E aí você vai conferir conectivo, como esses que eu falei, que são chamados de operadores argumentativos, tá? Você vai conferir também pronomes, você vai conferir sinônimos, você vai conferir se você fez essa articulação por meio de algumas palavras, tá? E por último, para a competência 5, eu quero só lembrar que vocês devem anotar lá no finalzinho da sua redação, né, o checklist, conferir os 5 elementos da competência 5, que são agente, a ação, o modo de implementação daquela proposta de intervenção, a finalidade, ou seja, o efeito
daquela ação e algum detalhamento, ou seja, uma explicação ou algo específico sobre qualquer um desses elementos anteriores. Então, põe lá o checklist, 5 elementos, no finalzinho do seu rascunho para você conferir, tá bom? Porque proposta de intervenção tem que ter esses 5 elementos. Confira agente, ação, modo, meio, efeito e detalhamento para ganhar 200 pontos, ok? E eu quero desejar agora boa sorte para todos vocês. Eu quero desejar do fundo do meu coração que essa confiança se mantenha, tá? Desculpem aí pelos problemas técnicos e um grande abraço. Vocês levam as nossas boas vibrações para as provas que vocês farão nas próximas semanas, tá bom? Super beijo da Pro Paula. Gente, até a próxima. Agora eu quero ver quem que vai entrar aqui. Com a Renata, tá? Oi, professora. Obrigada, gente. Oi, Renata. Tudo bem? Boa tarde, professora. Eu estava aqui escutando suas dicas super preciosas, viu? Espero que o pessoal tenha aproveitado. Sim, obrigada. Tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Renata, né, coordenadora do curso de nutrição aqui da Unip. Então, eu vim aqui para dar as boas-vindas para vocês. Espero que todo mundo, né, hoje tenha feito uma boa refeição. Só vim dar uma dica rápida, porque eu sei que hoje vocês têm bastante conteúdo para repassar. E, afinal de contas, né, sábado e o próximo final de semana, esse final de semana e o próximo, vocês vão estar, né, no momento crucial da vida de vocês. Então, vai uma dica muito legal, só hoje, rapidinha, mas amanhã nós vamos ter uma live onde a gente vai discutir melhor, né, o que comer antes da prova, o que comer depois da prova, porque durante a prova, né, até por conta do Covid, da questão do Covid, nós não estamos podendo comer, mas a hidratação é super importante. Então, fica a dica, o que comer antes da prova do Enem, tá? Ou seja, coma sempre os alimentos que você já tem, né, o hábito de comer em casa, alimentos simples, uma comida mais leve, tá? E uma outra dica legal é o sono, né? Então, durma bastante, descanse. Eu tenho certeza que vocês já se prepararam até esse momento, mas com a alimentação, não façam estripulias, tá? Outra coisa, cuidado na hora da compulsão. Mas amanhã a gente conversa sobre isso. Eu queria deixar um grande abraço para vocês. Eu espero vocês amanhã na live, tá? Sou eu e doutora Luísa, certo? Um beijão e até mais. Tchau. Agora eu vou chamar o professor Sidney, que vai, né, dar continuidade aqui com vocês nessas dicas do Enem hoje, nesse momento, tá bom? Um abraço para vocês e até amanhã à noite. Professor Sidney, já está por aí? Acho que ele está atrasadinho, não sei, a gente está tendo alguns problemas técnicos. Ok. Professor Sidney, acho que logo ele entra. Hoje a gente só ia realmente fazer uma dica rápida, né, sobre essa questão da alimentação. Bom, então, enquanto o professor Sidney não chega aqui, uma outra dica que eu vou dar para vocês é a questão da hidratação. Então, esses dias